começando o 4º episódio do CB Podcast. E promessa é dívida. Eu falei que a gente ia falar sobre homens e hoje trouxe um convidado especial, Dr. Breno Dauster, que é médico urologista com foco em oncologia, palestrante internacional e conhecido nacionalmente por fazer cirurgias robóticas. Hoje, Breno, obrigada pela sua presença aqui hoje. Vamos falar sobre o tratamento do câncer de próstata, né, que é um tema muito importante e relevante para essa nossa população masculina. A ideia do podcast é falar com o paciente. Então, a gente deixou umas caixinhas e temos várias perguntas para você esclarecer essa população em relação sobre esse tema. Primeira pergunta que eu quero fazer para você é que meus pacientes também, às vezes, têm dúvida, o que é próstata e para que serve? Pronto, Carol, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar podendo conversar com os nossos pacientes, né, com os pacientes que você trata, os meus pacientes tratam com você, né? Então, hoje a gente vai poder tirar algum pouquinho dessas dúvidas. A próstata é uma glândula que fica na saída da bexiga. Ela se desenvolve durante a vida embriológica e ela só existe para fazer o homem fértil. A próstata, ela produz o líquido seminal, que vai levar o espermatozoide até o útero para que o espermatozoide consiga fecundar o óvulo. Então, o papel da próstata é dar essa fecundidade ao homem. Inclusive, o PSA é uma enzima que a gente tem no líquido ejaculado, que o papel dele é fluidificar esse líquido para que o espermatozoide chegue até o óvulo. E a gente pensa, mas qual é a relação, então, do PSA no sangue com o PSA no esperma? É porque ele deveria ficar só no esperma. E quando a gente tem inflamação na próstata, tumor na próstata, essas células acabam morrendo mais. E esse PSA que deveria estar só no sêmen, passa a aparecer também no sangue. Breno, de modo geral, a paciente, né, a mulher, quando ela começa a ficar sexualmente ativa, até quando ela menstrua, ela já sabe que precisa procurar a ginecologista. O homem ainda existe o tabu em relação ao médico urologista e se tem uma falsa crença, né, que é só na fase mais velha. Mas eu acho importante falar para os nossos pacientes qual é o momento correto que deve ser iniciado, né, a procura pelo médico urologista pelos homens. Carol. É fácil dizer quando a gente pensa que, assim, para a mulher, a ginecologista é a médica do sistema reprodutor. Para o homem também, o urologista é o médico do sistema reprodutor. Mas também é, no caso do homem, o médico do sistema urinário. Então, muito cedo na vida, na primeira infância, o urologista deve ser visitado para orientações a respeito da fimose, a respeito da enurese noturna, que é fazer xixi na cama. Depois, mais na frente um pouco, sobre os cuidados contra a doença sexualmente transmissível e as orientações a respeito do controle de natalidade. E depois, mais na frente, a gente vai ter aí sim a prevenção do câncer de próstata, que deve começar aos 45 anos de idade para quem tem história familiar ou 50 anos para quem não tem história de câncer na família. Você explicou um pouco em relação à próstata, né, o que é, mas eu quero também pedir para você explicar um pouquinho sobre o crescimento da próstata. Né, que a próstata, ao longo da vida do homem, ela tem um crescimento, e depois ela volta a crescer. Por isso que existem todas aquelas repercussões urinárias nesse paciente que começa a envelhecer. Aí sim, ele acha que precisa procurar o urologista. Fale um pouquinho dessa questão do crescimento prostático. Pronto, isso é muito interessante porque, apesar da glândula ser fundamental, a próstata, para a reprodução masculina, ela se desenvolveu em volta da saída da bexiga. Então, o crescimento prostático se dá em algumas pessoas mais do que outras, mas por estímulo da testosterona, ela acaba obstruindo a saída da urina da bexiga. Então, você passa a ter sintomas que são relacionados a duas fases da micção. Ou o armazenamento, que é quando a bexiga tem uma função de caixa d'água, ela guarda aquele xixi para o momento adequado de urinar. E a função de esvaziamento, que é quando o paciente não consegue urinar de forma adequada, sentindo às vezes dificuldade, a dor ou um jato muito fraco. E tudo isso leva, na verdade, no futuro, quando a próstata vai crescendo, ao envelhecimento precoce da musculatura da bexiga. Então, quando a gente está tratando a próstata, a gente está tratando sintomas, claro, para o bem-estar do paciente, mas a gente também está tratando do envelhecimento dessa musculatura, que pode chegar a ter uma falência. Porque o homem, né, tem aquele jato forte, né, de modo geral, ele faz aquele jato forte. Então, quando ele começa a perceber que esse jato vai ficando mais fraco, ele pensa, nossa, tem alguma coisa errada comigo. É uma forma de identificação. Mas, por exemplo, se o paciente não tem uma alteração do xixi, né, uma alteração miccional, como é que esse paciente ele pode identificar que tem algo errado ou ele precisa fazer
o exame PSA de rotina. O paciente, quando fala de disfunção masculina, os pacientes têm mais assim, quando é que eu tenho que começar a fazer o PSA? Quando é o momento inicial desse exame, por exemplo? O paciente aos 50 anos de idade deve começar a fazer o preventivo do câncer de próstata se ele não tem uma história familiar. Ok? Nessas ocasiões, o urologista também investiga se não há aumento prostático e sintomas que muitas vezes passam sem ser percebidos. Tipo o quê? Como assim? Pronto. Como essa obstrução ela se dá de forma lenta, o jato urinário perdendo força nem sempre é percebido. Alguns exames, como o ultrassom que avalia a espessura da parede da bexiga, da musculatura da bexiga, ou o tamanho prostático, e também se sobra xixi quando eu acabo de urinar, que é o resíduo pós-micção, isso são sinais de que essa musculatura da próstata, da bexiga, que essa musculatura da bexiga está perdendo sua força de contração. O homem ele tem que se preocupar, então, com duas coisas. Rapazes, preste atenção. Você tem que prestar atenção que não é só o crescimento da próstata. O crescimento da próstata vai levar a um problema também na bexiga que pode causar uma alteração na sua micção. Então, sua próstata vai crescer, tá? Ao longo da vida. E esse crescimento dessa próstata vai lhe causar transtornos em graus variados, né? Depende desse crescimento. Perfeito. Mas você vai ter necessidade de ir ao urologista, com certeza, a partir dos 50 anos, para você avaliar como é que está essa próstata, porque a incidência de câncer de próstata é muito alta, né, Breno? Muito alta. Então, você tem que ter esse cuidado com relação a esse crescimento prostático e sua função urinária. Outra pergunta que o pessoal faz, então, assim, se essa próstata cresce, eu sinto algo para saber se eu tenho câncer de próstata, ou eu só descubro se eu tenho câncer de próstata com exames? Perfeito. A gente quer descobrir o câncer da próstata numa fase bem inicial. Então, muito antes dos sintomas começarem. Os sintomas que a gente vai ter do câncer de próstata são sintomas relacionados à doença fora da próstata. Então, é uma dor na coluna, é uma dor no osso que vem de uma metástase. Eu não quero sentir isso. Isso é tardio demais. Sintomas relacionados à obstrução da bexiga, que são comuns no crescimento prostático, só surgem no câncer de próstata numa fase avançada. Então, sintomas urinários são um sinal de alerta de que tem ou um crescimento prostático ou uma doença como a neoplasia já tardia. Avançada. Sangramento na urina, sinal tardio. Então, o ideal é que a gente faça a consulta e o exame de PSA, e em alguns casos, cada vez menos. Hoje a gente tem selecionado aquele paciente que precisa do exame de toque, o toque retal também, que não é mais para todos os pacientes. Isso é importante. Então, rapazes, não tem sintoma. Você só vai ter sintoma se você tiver já com câncer avançado. Então, por isso a importância de você fazer o seu preventivo também. Então, você frequentar o urologista para que você tenha esse acompanhamento, tenha seus números, seus dados, e é importante para que você não tenha um câncer de próstata descoberto já de um momento já avançado, que é mais difícil de tratar. Tendo uma vez diagnosticado o câncer de próstata, como é que trata esse câncer de próstata hoje em dia, Breno? Pronto, a gente tem basicamente duas fases da doença. Uma fase inicial, onde os tratamentos têm o objetivo curativo. Então, o meu objetivo nessa fase é eliminar a doença, seja com uma cirurgia, onde eu vou remover a próstata por inteiro junto com as vesículas seminais, que armazenam o esperma, ou eu faço a radioterapia. A radioterapia é um tratamento como se fosse uma medicação. Eu aplico uma energia, essa energia mata o tumor, mas a próstata continua lá. Tá? Já a cirurgia, ela vai remover a próstata com a vesícula seminal, que pode ser através de um corte na barriga, que é a cirurgia tradicional, que a gente fazia até os anos 2000, com muita... Olá, o tempo! A cirurgia laparoscópica ou a cirurgia robótica. Por que a cirurgia robótica ganhou tanta atenção? Sim. Ela conseguiu trazer, primeiro ponto, menos agressão ao paciente. Então, o paciente se recupera muito mais rápido. Hoje, o paciente ainda tem medo de fazer uma cirurgia, mas no dia seguinte a resposta é unânime. Doutor, eu esperava mais dor,
eu esperava uma evolução, eu ficar mais fraco, porque sangra muito pouco. Os cortes são muito pequenos. Então, o que acontece é que esse paciente consegue retornar para o trabalho rapidamente. Ele não perde a sua rotina do dia a dia. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que a gente conseguiu melhorar tanto as taxas de controle da continência, como também da potência sexual. Essa diferença, do ponto de vista científico, não é tão grande assim, mas o que a gente vê na prática é impressionante. Eu estava no começo aqui, viu? Antes de começar o podcast, estava conversando com o Breno, que a gente tem tanto tempo que trabalha com essa parte, que o início, quando eu comecei logo a tratar os pacientes, a cirurgia era longitudinal. Então, o paciente ficava com a cicatriz no meio da barriga. Depois passou para uma cicatriz tipo cesariana. Depois veio a era da laparoscópica e hoje estamos na era da robótica. Mas o que é você, paciente, tem que ter cuidado? Não é o robô que opera o paciente. Quem opera o paciente é o médico que está manipulando o robô. Então, quando a gente pensa assim, vou selecionar um médico que faça robótica, um médico que faça robótica que tem experiência em robótica. Porque, por exemplo, quando começou logo o paciente, na época que era só laparoscópico e passou para robótica, como ainda não existia uma curva de aprendizado em relação ao médico, e os pacientes iam, eles voltavam piores do que feito de forma aberta. Mas, não tenha dúvidas, os pacientes hoje, apesar de, como você falou, a literatura não mostra uma superioridade da laparoscópica em relação à robótica, mas na prática a gente observa que o paciente que faz, né, a cirurgia robótica, eles se recuperam melhores. E se eles fizerem fisioterapia pélvica pré-operatória, aí eles se recuperam melhores, melhor ainda, porque existe também já uma recomendação formal, que uma vez que você, apesar das tecnologias, das técnicas, cada vez mais reduzir a incidência, né, de incontinência urinária e impotência, que é o grande medo do paciente, né, que ainda é realmente uma consequência disso. A gente vem fazendo com a fisioterapia e os médicos cada vez melhores técnicas. Depois eu quero até que você comente a sua técnica nova de cirurgia que você está fazendo. Mas ainda existe, né? O paciente ainda fica incontinente e, em alguns casos, também ficam impotentes. Que a gente, fazendo um trabalho pré-operatório de fisioterapia e pós, ele vai ter uma recuperação melhor. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa técnica nova da robótica. Esse gancho é muito interessante, porque quando a gente pensa, e você acabou de falar isso agora, não é o robô que faz a cirurgia. Né? Em Salvador, nós temos 3 modelos diferentes de uma mesma marca de robô. E alguns cirurgiões e alguns hospitais tentam fazer um marketing dizendo: meu robô é o mais moderno, meu robô é mais isso ou mais aquilo. Na verdade, a grande diferença do robô é a possibilidade de movimento da ponta da pinça. Então, o fato de eu conseguir virar uma pinça em 90 graus e atingir um ponto que eu não atingia na cirurgia laparoscópica é que me deu a destreza para fazer uma cirurgia de melhor qualidade. E isso permitiu, inclusive, uma mudança que surgiu em 2010 na Itália, que foi revolucionária. A cirurgia que a gente fazia, a laparoscópica, que depois a gente passou a fazer robótica e se inspirou na cirurgia aberta, ela necessita retirar a bexiga do seu lugar para atingir a próstata por cima. Sim. Em 2010, Dr. Bocciardi foi por baixo da bexiga, já que ele conseguia fazer esses ângulos, e tirou a próstata por baixo da bexiga sem deslocá-la do seu lugar. E o que ele mostrou? Deixando a bexiga fixa na sua posição, você mantém as estruturas de sustentação da uretra e você tem uma taxa de continência muito melhor. Eu comecei a fazer essa cirurgia em 2022, então estou no 3º ano fazendo essa cirurgia, a gente tem mais de 100 casos hoje, e o que a gente percebe é que a gente quase que dobrou a quantidade de pacientes que logo após a retirada da sonda não usam fralda. Eu continuo indicando a fisioterapia. Pelo amor de Deus, Breno! Porque, na verdade, uma coisa que a gente tem que entender é que esse paciente ele vai perder a força muscular, seja pela sarcopenia, seja pelo envelhecimento, e esse reforço ele é necessário sempre depois da cirurgia. Porque o que eu quero é que ele fique continente 100% do tempo. É porque, na verdade, assim, como você mesmo falou, tem pacientes que têm medo de fazer a cirurgia porque eles acham que 100% dos pacientes vão ficar em continência e impotência. E não é. É uma parcela. E dentre essa parcela desses pacientes que precisam de reabilitar. O que é reabilitar? Voltar a ter a função. E quando você pensa em uma disfunção, quando você retira uma próstata, você muda toda a dinâmica de pressões dentro desse canal.
Então, não é só contrai e relaxa. Então, o paciente que vai ser reabilitado, ele tem que entender que existem todos vetores de força da sua barriga, da sua respiração, da sua postura que interfere nessa função. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação de um paciente prostatectomizado, a gente não faz só uma avaliação de assoalho pélvico. A gente faz a avaliação do paciente, o corpo como um todo, porque chega aquele paciente que fez uma robótica, que ele já está bem, e aí ele fala, poxa, eu perco urina só na academia nesse movimento. Eu perco urina na ejaculação, eu perco urina quando eu durmo. Então, ele tem momentos específicos e esforços específicos que ele perde urina. Então, a gente ensina de novo a esse paciente a ter uma noção de movimento abdominopélvico para que ele aprenda a aumentar a pressão da base, em contrapartida, relaxar mais o abdômen, porque ele não tem aquela próstata que daria essa continência para ele. Então, trabalhar com o paciente prostatectomizado, aquele paciente que tirou a próstata, é pensar em vetores de força. Perfeito. Não é só pensar em contrai e relaxa. E, além disso, esses pacientes que precisam de reabilitação, que não são 100% dos pacientes que precisam de reabilitação, mas o ideal é que ele tenha uma noção pré-operatória dessa mudança que vai ser para sempre no corpo dele, né, desse paciente. Tanto que teve até um paciente seu que a gente fez um pré-operatório, ele falou, foi melhor tirar a próstata do que extrair meu siso. Foi menos doloroso extrair a próstata do que extrair meu siso. E ele tinha feito todo um processo, né, de preparo. Todo um processo de preparo. Ele fez um pré-operatório, ele escolheu o lugar certo, o médico certo, a técnica certa, para poder ter essa possibilidade de poder fazer isso. Então, a gente tem esse trabalho, essa atenção com o paciente, porque ele muda muito, ele tem muito medo, o paciente homem. Ele para de beber água, né? Ele faz xixi o tempo inteiro com medo de perder xixi na rua, ele fica inseguro. Então, toda essa segurança que o paciente, às vezes, ele vai recuperar com a fisioterapia nos casos dos pacientes que tiveram alguma disfunção. Aí, só que, às vezes, que a gente observa pacientes que passam um ano sofrendo, muito tempo sofrendo, que não são seus pacientes, não é o caso dos seus pacientes, mas outros médicos que não fazem essa indicação precoce da fisioterapia. E a incontinência é cara, ser incontinente é caro, e causa também transtorno nesses pacientes. Então, a gente tem que ter atenção a isso também. Carol, você acabou de tocar num ponto muito importante, viu? Que às vezes a gente acaba não lembrando, mas a incontinência é muito cara mesmo. É cara. Na verdade, o paciente que tem incontinência grave, ele usa 3 a 4 fraldas por dia. Né? São 90, são 120 fraldas no mês. É muito caro. É muito caro. É caro Ser incontinente é caro. Então, o que acontece? Por exemplo, mulheres e homens, né, que a gente observa lá. Então, o paciente, ele usa uma fralda só. Então, ele faz infecções, ele faz alterações de pele, né? Então, assim, né? É importante... Ou o paciente homem usa borracha para fazer uma contração desse pênis. Existem os clamps orientados, mas... Eles fazem vários, não sei nem dizer o que, tabajaras para poder conseguir driblar a incontinência. Uma coisa que sempre me estimulou muito a mandar precocemente, eu geralmente tiro a sonda e falo, na semana que vem, né, você precisa fazer o exame de urocultura, que a doutora Carol vai querer ver se tem infecção ou se não tem, antes de começar a fisioterapia, mas muito precocemente, porque eu sempre entendi que a manutenção da incontinência, mesmo que leve, ela atrapalha a minha reabilitação sexual. Porque primeiro o paciente não vai conseguir tentar ter um intercurso, uma relação íntima com a sua companheira, se está vazando urina. Pensando nisso também, Breno, o que a gente pode fazer para aquele paciente, por exemplo, assim, existe alguma prevenção para o câncer de próstata, já que a gente sabe que hoje, existindo o câncer, a gente tem vários tratamentos, mas como esse paciente em casa pode se prevenir para um câncer de próstata, por exemplo? Pronto, assim, se a gente pensar numa história que gere mais preocupação, né? Então, eu tenho um tio que tem câncer de próstata, meu pai morreu de câncer de próstata, então eu tenho 2 familiares, isso aumenta o risco de ter tumor em 4 vezes. E aí a pergunta que fica, o que eu posso fazer para prevenir? Na verdade, a gente não tem um vilão único, né? A gente sabe que dietas ricas em gorduras, a obesidade, a falta de exercício físico são hábitos de vida que vão aumentar o risco do câncer de próstata. Mas a gente não tem, por exemplo, uma medicação
que previne o câncer de próstata. Então, são basicamente orientações dietéticas, de atividade física e de uma vida, evitar aqueles alimentos que são mais perigosos, como os embutidos, para tentar ter uma vida saudável e reduzir esse risco. E agora essa moda, né, do cigarro, daquele cigarro eletrônico. A gente tem uma vantagem que na Bahia o cigarro praticamente nos abandonou, né? Acho que desde que as campanhas de conscientização vieram para a grande mídia, o tabagismo na Bahia ele é muito menor do que nos outros estados do Brasil. O problema agora são os adolescentes, né? Que acham que é bonito, que mostra o cara é mais descolado se ele fuma o tal do vape. Mas eu espero que essa moda acabe rapidamente como chegou. Fé em Jesus. Então, assim, não tem segredo, né, Breno? Ter hábitos saudáveis, como atividade física, uma boa dieta, é prevenção para todos os tipos de câncer, inclusive o câncer de próstata. Né? Tem uma pergunta aqui que o paciente quer saber, é o seguinte: quanto tempo após a cirurgia eu posso voltar a tomar minha cervejinha? Perfeito. Na verdade, onde me preocupa mais a bebida alcoólica de qualquer tipo é no processo de cicatrização da cirurgia. Então, normalmente, a gente pede que essa ingesta seja limitada durante todo o período inicial, que seria de 30 dias, e após esse período ele ainda deve ser moderado, porque o final da cicatrização só se dá com 90 dias. Sem contar que muitos pacientes que estão continentes estão ótimos, mas o álcool ele é relaxante da musculatura. Então, quando ele bebe, ele fala, poxa, aí eu vazo. Mas não é que ele vaza porque ele produz mais urina porque tomou cerveja. É porque o álcool relaxa a musculatura. Aquela sensação que a gente tem de relaxamento também vai para a continência. E aí ele perde mais urina. Então, essa orientação precisa ser feita para que ele dose o objetivo dele na recuperação. Aquele paciente ele fala, quando eu bebo, eu perco mais urina. E é verdade. Aí é a explicação de Dr. Breno. E outra perguntinha aqui. A cirurgia tem alguns riscos, né, de complicação. E aí esse paciente, que é um dos pacientes nossos, que a gente deixou essa caixinha, ele perguntou, fiz a cirurgia e minha uretra fechou. Eu tive que fazer uma desobstrução. Isso pode ocorrer de novo? Como é que eu posso resolver essa questão? Pronto. Hoje, provavelmente, a maior incidência que a gente tem de pacientes com incontinência grave são pacientes que precisaram, depois de uma cirurgia de remoção da próstata, fazer um tratamento adicional de radioterapia. A radioterapia vai agir na região onde a próstata estava, ou seja, em volta da bexiga. E ali foi feita uma junção, uma anastomose, que tem um tecido cicatricial. A radiação sobre esse tecido induz uma cicatrização exagerada e um estreitamento do canal. Quando a gente faz uma cirurgia de abertura, os riscos de recorrência desse fechamento é da ordem de 30% a 40%. Então, ele é bem alto. E se a gente abre mais amplo para que isso não aconteça, a gente induz incontinência urinária de uma intensidade maior. Então, para esse paciente que teve uma estenose mais grave, que a doença está voltando, a gente acaba sendo mais radical na abertura e a gente faz uso de cirurgias para incontinência. Por exemplo, como o implante do esfíncter artificial. Isso, que basicamente hoje a gente tem dois tipos, um que tem muitos anos no mercado, que tem pressão contínua, e um mais novo, que permite eu regular essa pressão, que tem vantagens em relação a poder dosar o tanto que eu estou apertando a uretra, mas tem menos tempo de mercado. São poucos, né, os pacientes, realmente, como diz você. São aqueles pacientes mais graves, que fizeram radioterapia, que vão precisar para colocar um esfíncter artificial. Mas, de modo geral, a cirurgia com a fisioterapia, os pacientes sem rádio, eles conseguem uma continência melhor. Mas até a rádio, hoje em dia, está menos agressiva também. Mas eu queria falar sobre isso. Recentemente, passando visita com um paciente no hospital internado, ele me disse, doutor, o que me prejudicou na minha radioterapia foi ter feito o tratamento com a bexiga vazia. E aí me veio a lembrança que realmente eu sempre tomo cuidado quando eu vou encaminhar o paciente para a radioterapia de me certificar que ele está continente. Porque se ele não tem continência e essa bexiga esvazia, eu acabo aplicando radiação numa área da bexiga que não deveria receber radiação. Perfeito, Breno. Então, seja tratando com fisioterapia, com maior intensidade, para a gente tentar resgatar para esse paciente, ou através de uma cirurgia de correção da incontinência, esse paciente precisa estar com a bexiga cheia quando for fazer a radioterapia. Exatamente. A gente tem alguns pacientes que a gente chama paciente intra-rádio, que são os pacientes que a gente precisa deixar a bexiga cheia, intestino vazio, para que a radiação ela caia exatamente aonde se deseja e não cause
transtornos piores, né, para esse paciente. Mas, Breno, nosso papo está chegando ao fim, né? Foi maravilhoso você ter vindo aqui conversar com a gente, que é muito importante. Então, qual é o recado que você deixaria para esse homem que está nos ouvindo hoje em relação aos cuidados que ele tem que ter com a vida dele, da parte urológica, né? E os cuidados para que, caso ele venha a ter um câncer de próstata, seja diagnosticado de uma forma bem precoce. Pronto. Primeira mensagem a respeito da qualidade de vida, né? O que eu quero dizer para todo homem é que ele precisa se cuidar no geral, né? Os sintomas são muito sutis, seja do aumento prostático numa fase inicial ou mesmo do tumor de próstata. Então, é importante que você faça esse acompanhamento com o urologista com um intuito preventivo a partir dos 50 anos de idade, para quem não tem história familiar. Mas saiba que o diagnóstico do câncer de próstata hoje, ele não é um diagnóstico que leva a um risco de morte. Na verdade, nós temos inúmeros tratamentos hoje, numa fase inicial, dentro de cirurgia, as várias opções que nós temos, a radioterapia, e numa fase mais avançada, desde 2014, a gente tem inúmeros tratamentos medicamentosos que hoje podem postergar essa doença, mesmo numa fase não curável, para mais de 10 anos. Então, hoje, o câncer de próstata é muito mais uma doença crônica do que um câncer letal. Nossa, essa informação é importante, mas esses homens precisam ter atenção, tá, gente? Atenção. Agradeço mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo. Siga a gente aqui no Instagram. E para que os pacientes possam conhecer também o seu trabalho, Breno, você pode deixar quais são os canais de comunicação que os pacientes possam conhecer você melhor? Pronto. Vocês vão poder encontrar essa nossa entrevista, esse podcast, na minha página no YouTube, que é breno.dauster, que é o mesmo endereço da minha página no Instagram, onde eu faço postagens sobre saúde, sobre cuidados pessoais e explicações, claro, sobre a parte de oncologia, que é a minha área principal de atuação. Maravilha! Então, promessa é dívida. Dr. Breno Dauster aqui com a gente, respondeu todas as suas dúvidas e esperem um próximo podcast. Até lá!